E sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do programa da STEC, seu programa de informação, cultura e entretenimento, seu programa semanal. E continuando nossa série sobre tecnologias, vamos falar hoje sobre a ecobatimetria, a pedido de nosso grande inscrito e amigo, Marcos Salomão. Então é isso aí, vamos começar o programa de hoje. Etimologicamente, a palavra batimetria vem da língua inglesa de bathymeter, bato mais meter, que significa então medir profundidades. O Marcos Salomão ele pediu esse tema quando nós falamos sobre os scanners 3D. Ele pediu para a gente falar um pouco sobre ecobatimetria, para ver como que seria então medir a profundidade submersa, sendo que a água é um ambiente dinâmico. Então como que se dá esse processo? Sendo assim, a batimetria é a ciência responsável por determinar e representar o gráfico do relevo do fundo de áreas submersas, como o fundo de rios, mares e oceanos. As curvas batimétricas unem pontos de mesma profundidade, sendo assim cartograficamente ela é representada. Parece um pouco com as curvas topográficas até, só que para as profundidades. Na ecobatimetria, a profundidade submersa é medida com um aparelho que chama ecobatímetro. E para medir a profundidade eles usam ondas de radar, semelhante ao efeito do sonar, né, que a gente sabe que os golfinhos usam e tudo mais. O ecobatímetro tem uma fonte emissora de sinais acústicos e um relógio interno. Esse relógio interno mede o tempo que o sinal é emitido e que ele bate, né, então, e que ele volta para o sensor. Então, a onda acústica emitida, ele vai, bate em algo físico e retorna. Esse tempo é medido por um relógio interno do ecobatímetro. É bem um sonar mesmo. Temos então um transdutor que capta esse sinal. O transdutor ele é consistido por um material piezoelétrico que ele é responsável por transformar, ele capta e transforma os sinais do eco dessas ondas que voltam em impulsos, sinais elétricos. O sensor ele é instalado no casco do barco. Então o ecobatímetro mede a distância vertical logo abaixo desse sensor, ou seja, do casco do barco, até o piso aquático, fornecendo assim informações muito pontuais dessa profundidade vertical. E com isso nós podemos saber a variação de profundidade, por exemplo, de um leito do rio em determinadas situações, em situações específicas. É isso que a gente chama então de levantamento ecobatimétrico, essa diferença, essa variação, né, na profundidade do leito de um rio, por exemplo. O GPS, ou seja, o rastreamento de satélite Navistar, ele ajuda então nesse processo de rastreamento ecobatimétrico. Existem curvas de nível digitais e analógicas que registram continuamente essas informações que também são usadas nessa determinação, bem como os ecobatímetros, sinais de rádio e rádios para a correção das coordenadas em real time, tempo real, além, é claro, do transdutor, que, como eu falei, é instalado no casco de um dos barcos da monitoria. E a profundidade, então, a gente consegue calcular sabendo a coordenada em tempo real desse ponto, que o GPS vai informar, então a gente sabe a coordenada do ponto, e a profundidade que é informada pelo ecobatímetro. Então a gente sabe essa diferença entre esse ponto e o de baixo para saber então qual que é o nível dessa profundidade. Diversos softwares de computador específicos fazem o gerenciamento desse processo da ecobatimetria e você pode analisar esses dados posteriormente, sem falar que eles ainda fazem um perfil longitudinal da ocasião. Além de permitir visualizar em 3D, em 3 dimensões, todo o relevo, fazer os mapas temáticos, além de outras ferramentas e recursos úteis ao trabalho. E por ser uma medição em um meio dinâmico, além de a gente saber o processo desse sonar, né? Ele emite, bate e volta, e a gente sabe a distância, ele vai emitindo, batendo e voltando, e a gente vai sabendo a variação da profundidade. Como é uma medição em um meio dinâmico, a gente precisa saber algumas definições e conceitos físicos, como essa imagem aqui, por exemplo, ela está representando. E a ecobatimetria tem diversas finalidades. A sonografia, por exemplo, permite encontrar as embarcações que estão naufragadas, entre outros artefatos que estão dentro, no fundo dos oceanos, mares, rios, lagos. E o grande sistema de perfilagem sísmica contínua, representado aqui nessa imagem, né, que continuamente você vai fazendo essa perfilagem sísmica para saber então a variação da profundidade. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje falando sobre ecobatimetria. Já que falamos sobre o scanner 3D, o scanner topográfico, né, na Terra,
Então essa parte complementa aquele vídeo falando sobre esse escaneamento submerso. Então a gente tem o escaneamento na Terra e agora o escaneamento submerso, que é a ecobatimetria, a batimetria eco, né? Ela manda e volta, né? Batimetria, ciência que calcula essa profundidade, ecobatimetria faz isso mediante um sistema de sonar. Espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha sido útil e relevante. Qualquer dúvida e sugestão, deixa aqui nos comentários. Agradeço novamente ao Marcos Salomão pela dica aqui da proposta. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Afinal, a sua participação é muito importante para nós. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima, que eu me despeço e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.